Olá, muito bom dia, meus queridos alunos, caros pais encarregados de educação. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Dulcineia Cardoso, professora de Matemática do 5º ano. Hoje trouxe como sumário estudo dos ângulos. Ângulos e amplitudes. Hoje nós vamos trabalhar os seguintes objetivos: usar o vocabulário e a notação relativos a ângulos, vértices, lados. Identificar e traçar ângulos retos, agudos, obtusos e rasos. Vamos ao conceito do ângulo, ou seja, ângulos. O que é que significa ângulos? Na aula anterior, nas outras aulas que já vimos, não é? Nós trabalhamos conceito de reta, semirreta e segmento de reta, que nós vamos também precisar para estudar ângulos. Tenho aqui o exemplo. Temos uma semirreta com origem em O, que passa pelo ponto A, e também uma outra semirreta que tem origem também em O e que passa pelo ponto B. Essas duas semirretas dividem o plano em duas regiões. Vocês podem ver uma região que está aqui, entre essas duas semirretas, que está destacado a verde, e temos uma outra região que está destacada de cor cinza. Agora, temos aqui, então, divide o plano em duas regiões. Temos aqui ângulo que está verde, um ângulo côncavo, ou seja, convexo, desculpa, e a outra parte, o outro ângulo representado ali pela cor cinza, representa o ângulo côncavo. Qual é a diferença que existe entre um ângulo convexo e um ângulo côncavo? Eu vou tentar representar no quadro e vocês vão me seguir para perceberem a diferença. Prestem atenção. Eu vou traçar aqui o ponto. Eu vou traçar aqui o ponto representado pela letra O, ou seja, o centro, depois nós vamos ver, O, e também aqui o ponto A, ok? Vou traçar uma semirreta com origem em O e que passa pelo ponto A. Ok? Vou aqui também marcar um ponto B. Ok? Também vou traçar uma semirreta com origem em O e que passa pelo ponto B. Muito bem. Vocês podem ver que o plano, vou utilizar esta cor aqui, o plano ficou dividido em duas regiões. O plano. Toda essa região, não é? Chamamos de quê? Ângulo convexo, não é? É a região convexa, ou temos aqui um ângulo convexo. E com uma outra cor, temos aqui toda a região, limitada também por essas duas semirretas, não é? Temos aqui a região côncavo ou ângulo. Vou traçar aqui um ângulo. Dizemos que é um ângulo côncavo. Convexo. Vocês podem ver que se eu prolongar as duas semirretas, esse plano aqui, essa região, não é interceptado
pelas duas semirretas. Mas, se eu traçar aqui, se eu prolongar, vou escolher uma outra cor, se eu prolongar esta semirreta aqui e prolongar a outra semirreta, o que é que acontece? Esta região aqui é interceptado, ok? Pelo prolongamento das duas semirretas. Estão a ver? Ficou aqui uma interseção. Enquanto que aqui, por mais que eu prolongar as duas semirretas, não existe uma interseção. O plano não fica interceptado. Então, temos aqui o ângulo convexo e o ângulo côncavo. Agora vamos ver os elementos e nomenclatura de um ângulo. Temos aqui um ângulo alfa, que é uma letra grega, não é? E temos aqui os elementos, prestem atenção. Temos o ponto O, ok? Uma semirreta com origem O que passa pelo ponto B, que é um dos lados do ângulo. Também temos uma outra semirreta com origem O que passa pelo ponto A, que é também o outro lado do ângulo. Então o ângulo temos aqui os lados do ângulo, temos o ponto de origem deste ângulo que chamamos de vértice. E agora vamos ver a sua notação, como é que nós representamos os ângulos. Os ângulos podem ser nomeados por, vocês podem ver este símbolo aqui, não é? Como sinal menor com o arco, não é? Ângulo alfa, ou então vou aqui representar no quadro, prestem atenção, podemos dizer ângulo alfa, ou então podemos dizer ângulo alfa. Alfa não, desculpa, alfa, mais ou menos assim. Ok? Ângulo alfa, podemos utilizar este símbolo, então, desta forma. Vocês podem ver no quadro aqui, ok? Lê-se ângulo alfa. Ou então podemos dizer, representar assim, ângulo, com este símbolo, ângulo AOB. Atenção, o ponto de origem, o vértice, tem de ficar sempre no meio. Lê-se ângulo AOB, podemos dizer assim. Ou então, também representar ângulo BOA. Vocês podem ver que sempre o vértice fica no meio. Entenderam? Vocês estão constantemente no vosso dia a dia a conviver com ângulos e muitas das vezes nem se apercebem. Podem ver aqui, nós temos uma mesa e ali podem ver, temos aqui ângulos. Que é um ângulo que depois vocês vão ver, não é? Um ângulo reto. Temos aqui também um computador que está semi-fechado, não é? Temos aqui um ângulo. Vocês podem ver uma tesoura, nós podemos também encontrar 4 ângulos aqui. Quando estiver nesta posição, vocês estamos a ver aqui ângulos também. Uma simples imagem, árvore, nós temos aqui essa abertura também, são ângulos, não é? Relógio, também está a marcar aqui quantas horas? Muito bem, 3. E temos aqui um ângulo reto, que vocês vão ver depois. Temos aqui também um ângulo aqui. E vocês podem ver que todos os dias convivemos com ângulos, nós vimos, encontramos, trabalhamos com ângulos e nem se apercebem.
vamos para a classificação dos ângulos quanto à amplitude. Os ângulos classificam-se de acordo com a sua amplitude. Amplitude, aquela abertura, não é? Vocês podem fazer em casa ou na escola, podem brincar aquele jogo de, com a mão vocês podem abrir os ângulos, não é? E tentar adivinhar ou encontrar a sua amplitude. Eu gosto de fazer isso com os meus alunos. Então, temos aqui um ângulo agudo, não é? Um ângulo agudo tem de amplitude maior que 0 grau, porque ângulo que mede 0 grau, vocês podem ver aqui, fica no eixo vertical, não é? Em cima ali, ângulo 0 grau e vamos abrir, mas não pode nunca chegar a 90 graus. É sempre menor do que 90. Então, ângulo agudo é maior do que 0 e menor do que 90 graus. Ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo que mede exatamente 90 graus. E sempre vocês podem ver que aparece aqui este símbolo aqui de retângulo. Então, um ângulo reto. Às vezes, vocês podem, numa prova, podem não ter amplitude, mas basta encontrarem esta designação, essa imagem aqui, mostra que é um ângulo reto. Então, o ângulo reto mede 90 graus. Depois temos um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso mede o quê? Maior do que 90 e menor do que 180 graus. Todos os ângulos que estiverem entre 90 e 180 graus são classificados de ângulo obtuso quanto à sua amplitude. Depois temos um ângulo raso. Um ângulo raso mede 2 vezes o ângulo reto, ou seja, 180 graus, ok? Exatamente 180 graus, ângulo raso. E o ângulo côncavo. Estão a ver aqui? Tínhamos encontrado aqui o ângulo côncavo. Nós vamos ver, é um ângulo que mede maior do que 90 graus, mas que não chega a 360 graus. É um ângulo côncavo. Ângulo giro. O ângulo giro é um ângulo que mede 2 vezes o ângulo raso, ou seja, dá uma volta inteira, 360 graus. Passando da parte teórica à parte prática, eu gostaria que vocês aplicassem o vosso conhecimento, não é? E, para isso, eu trouxe um pequeno exercício que vocês vão resolver. Já sabem, tem aquele minuto que eu vou registrar, depois para passar para a correção. Então, vou ler o exercício. Exercício 1. Observa os ângulos a seguir representados. 1.1. Com os símbolos adequados, completa o quadro. Vocês têm um ângulo aqui, ângulo ABVA. Tem também o ângulo SOR ou ROS. Vocês têm um ângulo TPX e vão completar o quadro. Na primeira coluna temos aqui a designação ou a representação de ângulo, como é que se representa. Vértice também, vocês vão indicar o vértice do ângulo e também os lados de cada ângulo. Já sabem, tem o vosso tempinho. Façam com muita atenção, que já já voltaremos para fazer a correção.
Vamos lá, prestem atenção. Vamos resolver o exercício proposto. Ângulo, vocês estão a ver a notação aqui, ângulo BVA. Já tinha vértice, que é V, muito bem. Agora vamos ver quais são os lados desse ângulo. Muito bem. O lado VB e também VA, que são as semi-retas, não é? Que compõem esse ângulo. Agora vamos para o segundo ângulo. Ângulo, vocês vão ver a representação que tem os lados OS, ok? E OR. Então é o ângulo, muito bem, SOR. A sua anotação aqui, ângulo SOR. Qual é o seu vértice? Muito bem, tem vértice no ponto O. E vocês já viram aqui os lados dos ângulos, que é OS e OR. A seguir temos o quê? Qual é o ângulo que tem vértice no ponto P? Vértice no ponto P. Aqui é V, O, então temos aqui o ângulo com vértice no ponto P. É o ângulo, muito bem, TPX. TPX tem de lados ou seja, PT, não é? Uma semireta que passa pelo ponto P com origem em P, que passa pelo ponto T, e temos uma outra semireta que tem origem em P, que passa pelo ponto X, que são os lados desse ângulo. Muito bem. Terminamos o primeiro exercício. Passaremos agora para o exercício 2. Vamos lá. Liga a coluna A e B, tendo em conta a classificação dos ângulos quanto à amplitude. Vamos ver. Ângulo ABC tem amplitude 36 graus, ou seja, maior que 0, menor do que 90. Ângulo DEF tem de amplitude 107 graus, maior do que 90 e menor do que 180. Ângulo H, ou seja, GHI, tem exatamente 90 graus. E ângulo TUV tem 180 graus. Do outro lado, vocês têm a sua classificação. De acordo com a amplitude, vocês vão fazer a correspondência, vão classificar os ângulos da coluna que vocês têm ali na primeira coluna. Já sabem, vão fazer a recapitulação daquilo que já vimos e, com certeza, vão conseguir resolver o exercício. Já já voltaremos para a nossa correção. Prontos? Eu sei que sim. Prestem atenção. Um ângulo que mede amplitude, que tem amplitude 36 graus, é um ângulo agudo. Muito bem. Um ângulo que mede maior que 0 e menor do que 90 é um ângulo agudo. Ângulo que mede 107 graus
É um ângulo, certo, obtuso, maior do que 90 e menor do que 180. Um ângulo que mede 90 graus é um ângulo reto, certo? Muito bem. Ângulo que mede 180 graus. 180 graus é 90 mais 90, ou seja, 2 vezes 90, um ângulo raso. E na próxima aula, não se preocupem, que prometo-vos mostrar como é que se traça a amplitude dos ângulos, não é? Eu sei que nos outros anos, no 4º ano, falaram de ângulos e vamos recordar, traçar e vocês vão aplicar em exercícios. Terminamos assim os exercícios de hoje. Já sabem, tem aquele desafio para casa onde vocês vão aplicar, exercitar o vosso conhecimento. Temos como desafio para casa: coloca os ponteiros que faltam nos seguintes relógios, de modo a marcarem as horas em que o ângulo por eles formado tenha a classificação indicada. Vocês estão a ver que os relógios estão incompletos. Ou seja, estão incompletos, faltam os ponteiros. Vocês vão marcar aqui os ponteiros, ok? Em que as horas por eles marcados, os ponteiros, formam um ângulo agudo. A linha B, os ponteiros têm de marcar a hora que marca, ou seja, formam um ângulo reto. E por último, a linha C, não é? Vão marcar horas, ou seja, os ponteiros vão marcar horas que formam um ângulo raso. Já sabem que para fazer esse exercício tem que rever a classificação dos ângulos quanto à sua amplitude. E era só para o desafio de hoje. Nós vamos agora fazer a síntese da nossa aula. O que é que nós vimos hoje? Nós trabalhamos os ângulos, ou seja, a sua amplitude, e também vimos a notação, a sua representação. Vimos que os ângulos podem ser classificados quanto à amplitude como reto, agudo, obtuso, raso, côncavo e giro. E assim chegamos ao fim da nossa aula de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, até lá, fiquem bem, fiquem seguros.